Direto da redação. Os Estados Unidos confirmaram a tarifa adicional sobre os produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, os produtos importados pelos Estados Unidos do Brasil, alguns produtos, eles vão ser agora taxados com uma taxa, que seria uma tarifa adicional de 25%. Eu vou aqui dar alguns produtos que estão nessa lista aí, ó, produtos que serão alcançados: máquinas agrícolas, ferramentas, calçados, roupas, açúcar, celulose, borracha e produtos petroquímicos. Aviões, metais preciosos, café, frutas tropicais e alguns minerais, eles estão entre as exceções que não serão taxados. Sabe por que não serão? Porque os Estados Unidos precisam desses produtos. Aquilo que os Estados Unidos não precisa, por enquanto, ele taxou. Taxa, né? Exatamente. Depois, quando não precisar mais, ele alivia a tarifa. Revoltante isso, né? Faz o que ele quer. Faz parte, é jogo político, né? Fortíssimo. Você sabe por que ele está fazendo isso? Ah, Além da questão eleitoral, que o Donald Trump quer influenciar as eleições em alguns países da América Latina aqui, mas ele está numa guerra contra o Pix. Ele quer acabar com o Pix brasileiro. Ele quer que o brasileiro volte a usar cartão de crédito, porque os cartões de crédito são das empresas dos Estados Unidos e cobram taxa. E quando entrou o Pix na história que não cobra nada, brasileiro, pô, as empresas berraram. Pô, Trump, como é que é, Trump? Vamos perder dinheiro? Aí o Trump entra na história, entra fazendo essas... Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando muito, né? Isso vai afetar, sobretudo, sabe quem? A família Bolsonaro, esse Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, entrar nessa maluquice, entrar nessa doideira de Trump, porque é tanta maluquice que você tá vendo, cara. Aí vai atacar o Pix do brasileiro, Flávio. Você vai atacar o Pix do brasileiro, Eduardo Bolsonaro. Vocês são loucos. Estão pulando do abismo. Porque o Pix é popular. O Pix, o maior volume de pagamento no Brasil hoje, Fabrício, é por Sim. Pix. Mais do que o cartão de crédito. E ajuda muita gente. Muita gente hoje consegue lidar com Pix. Ambulantes, até pessoas que estão vigiando o carro na rua, hoje eles têm Pix. Esmola. Você chega, não tem dinheiro aqui não, só Pix. Você foi mais além ainda. O cara tira um QR Code, não, pode botar aqui, ó. É isso aí. Até esmola se pede. Até incentiva as pessoas, né? Comercializar, fazer um trabalho digno também. Dá gosto, a verdade é essa. Vamos conferir na reportagem essa questão das tarifas com Renato Ribeiro. O governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% contra produtos brasileiros a partir do dia 22 deste mês de julho. A barreira afeta máquinas agrícolas, ferramentas, calçados, roupas novas, açúcar orgânico, além de celulose, borracha, pedras de construção e petroquímicos. Ficaram de fora da taxação aviões, terras raras, metais preciosos, mel orgânico, ferro, cobre, aço e alumínio, além do café em grão e do solúvel sem sabor e de frutas tropicais como laranja e açaí. A medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, após o fim de uma investigação aberta em julho do ano passado. A apuração concluiu que políticas brasileiras prejudicam o mercado norte-americano. Entre os alvos da queixa estão o PIX, barreiras ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e leis anticorrupção. O governo brasileiro repudiou a decisão, disse não haver justificativa para as medidas unilaterais e classificou o dia 15 de julho como um marco lastimável para a história das relações bilaterais. O Palácio do Planalto afirmou que as alegações contra o Pix e a regulação de plataformas digitais são descabidas e que as acusações sobre desmatamento são absurdas. O Brasil informou que iniciará imediatamente os trâmites para acionar a lei de reciprocidade e levará o tema à discussão na Organização Mundial do Comércio. O Planalto também planeja adotar medidas para proteger os setores afetados por tarifas que chamou de arbitrárias e ilegais, além de buscar a diversificação de parcerias e a abertura de novos mercados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Agora vai afetar alguns setores? Vai. Com certeza. Mas tem outros mercados que vai se buscar, né? Você tem como o Brasil, o governo brasileiro está buscando ampliar com outros países. Vai ampliar com a Eurásia. Vai pegar ali o Irã, vai até a China, vai exportar para outros países. Porque tem os Estados Unidos que não compram, mas tem outros países que querem, vai negociar preço. Compra. Aconteceu isso da outra vez. Os países aqui começaram a descobrir outros mercados, começaram a jogar mais mercadorias para a Europa, começaram a jogar mais mercadorias para a China.
Então, assim... Vai abrindo novos campos, né? A verdade é essa. E as pessoas estão me perguntando aqui quando é que começa já está vigorando a tarifa. Não está vigorando ainda a tarifa. Ela começa na semana que vem, dia 22 de julho, efetivamente, começa a vigorar. Então, até os próximos dias ainda é possível exportar para os Estados Unidos sem tarifa. Exatamente. Não tem, não. Agora, o governo brasileiro ele repudiou, ele rejeitou essa retórica dos Estados Unidos. E, entre outras coisas que os Estados Unidos estão falando, está dizendo que vai também punir, porque o Brasil desmatou na Amazônia. Desmatamento. Eles desmataram tudo, mataram todos os índios lá e agora... Querem fazer graça agora nesse momento. E a questão do desmatamento no Brasil nos últimos anos reduziu. Sim. Reduziu as queimadas, reduziu o desmatamento. Teve um controle ali ambiental forte, né? Teve um controle ambiental muito forte. Uma mentira, uma falácia completa. A Kelly Oliveira, ela tem maiores informações sobre quando começa a vigorar e ela vai informar aqui essa situação do Pix. Essa situação que a decisão cita as supostas barreiras ao comércio, porque questiona políticas relacionadas ao Pix, ao etanol e ao combate ao desmatamento. Muita atenção para isso. Vamos conferir. A tarifa de 25% se aplica a milhares de produtos brasileiros, como açúcar, maquinário agrícola, vestuário, papel e aço. A lista de isenções inclui carne bovina, café, terras raras, produtos energéticos, aeronaves, entre outros. A investigação contra o Brasil citou várias supostas práticas desleais, como o desmatamento ilegal e o PIX, que, segundo o governo dos Estados Unidos, prejudica as empresas de cartão de crédito. O governo brasileiro rejeitou todas as alegações. O Brasil também foi incluído em outra investigação, com conclusão prevista para o dia 24 de julho, sobre ligações com trabalho forçado nas cadeias de suprimentos de dezenas de países. Isso pode resultar em uma tarifa adicional de 12,5%. Ainda nessa quarta-feira, o governo federal divulgou uma nota repudiando a decisão do presidente Donald Trump. A nota diz que o dia 15 de julho passará para a história das relações entre o Brasil e os Estados Unidos como um marco lastimável. Na nota, o governo brasileiro classifica como absurdas as acusações sobre o desmatamento, diz que o PIX é patrimônio do povo brasileiro e referência internacional de infraestrutura pública digital. Acrescenta que a liberdade de expressão não é carta branca para a criminalidade e diz ainda que a lei de reciprocidade brasileira será acionada imediatamente, além de instrumentos para a solução de conflitos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Interessante essa reportagem. Roberto, a região que mais exporta hoje para os Estados Unidos? São várias regiões que exportam. As que mais exportam são geralmente regiões que estão ali na questão do agronegócio. Quais são os produtos hoje que são exportados aqui do Brasil para os Estados Unidos? Muita fruta, em período que é inverno lá, e aqui a gente tem uma produção de fruta muito boa no Nordeste. Petrolina, Juazeiro, no Nordeste exporta muito. Nós exportamos para lá, aqui no Espírito Santo, mármore, um grande mercado de exportação de mármore, de pedras. Nós temos exportação de café. Varriçai é exportador de café para os Estados Unidos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Exporta café para os Estados Unidos. No sul também deve ter muita coisa, né? No sul tem muito. Frutas. Carne, muita coisa que exporta. O sul do Brasil é um grande exportador. E você tem hoje também, vamos ver aqui, que também exporta para os Estados Unidos. Por exemplo, a Petrobras exporta para os Estados Unidos, porque não tem refinaria, capacidade de refino, e tem refinaria lá, Pasadena, no Texas, exporta petróleo para lá, é uma subsidiária, e depois importa o petróleo com um produto pela capacidade, por falta de refinaria aqui internamente. Mas tem um estado mais forte hoje? Eu não saberia dizer assim, o estado mais forte, mas os estados do Pará, o Centro-Oeste, aquela região toda ali, hoje, eu acho que a concentração de exportação para os Estados Unidos é maior. Mas tem reduzido muito a exportação do Brasil para os Estados Unidos, porque você tem outros players, grandes compradores no mercado internacional. A China hoje é um grande comprador, por exemplo, de soja, para alimentar porco. Esse é um grande detalhe, quando a gente fala em exportação, em produção de alimentos. A produção de alimentos ela é muito mais interna por parte de pequenos produtores do que propriamente de grandes produtores.
Os grandes produtores estão concentrados na exportação de carne, a JBS, por Uhum. exemplo, a grande exportadora, os grandes grupos. Você tem os grandes exportadores de soja que só miram o mercado externo, que querem vender, vende em dólar. Você tem os grandes exportadores de carne, você tem os grandes exportadores de frutas, né? Você tem exportadores de vinhos, tem vários exportadores. Enfim, vários Uma campos. infinidade. Mas o grande negócio, o grande nicho, o maior exportador hoje para o mercado externo, e não apenas para os Estados Unidos, é o agronegócio. E o agronegócio hoje mira muito mais a China. O mercado chinês já tem absorvido muitas exportações que eram direcionadas para os Estados Unidos. Então, Interessante, hein? isso. E paga-se, e os países agora estão transacionando em moedas locais. Paga-se bem, então, né? Paga-se no âmbito hoje do BRICS, por exemplo, os países ali, é um acordo muito mais comercial entre os países do BRICS, que é China, África do Sul, a Rússia, que também é um grande importador de produtos brasileiros, de carne brasileira, de frangos brasileiros. Tá? Então, são países que, no conjunto da obra, eles são muito mais significativos para a balança comercial brasileira hoje do que os Estados Unidos. Vai causar algum dano? Vai. Vai deixar de vender para alguém, vai deixar de ganhar. Mas esses outros mercados também eles se abrem. E como não existe amigos em mercado, né, em negócios, Não. o que as pessoas fazem agora? Você não tem os Estados Unidos. Você tem aqui, vamos negociar preço. Vai ter que vender a um preço mais barato, né? Uhum. Negociação, né? Vai ter que negociar. Negócio de relações comerciais. Ah, é aliado. Não. As circunstâncias tornaram aliados e são negócios. E chinês sabe negociar, tá? Eu imagino. Chinês sabe negociar. Chinês não A é lábia é boa, né? Chinês com aquele olhinho dele pequenininho. Só o olhinho que é Só pequenininho. o olhinho que é pequenininho. Tem um ditado que diz, olha, quem tem olho grande não entra na China. Tá, mas vai negociar com o olhinho pequenininho lá, esticadinho do chinês pra você ver uma coisa. Como é que é o negócio? O Ike Batista uma vez ia vender o Porto do Açu para os chineses. Aham. Aí trouxe os chineses, ele foi lá, mostrou um projeto aos chineses, ó, tem aqui ferrovia, tem isso aqui tudo, tem isso aqui, tem aeroporto. O projeto era lindo, né? Tem aqui parque industrial, fabricação de carro. O chinês veio conhecer o porto. Procurou a ferrovia, o olhinho não alcançou a ferrovia. Não tem ferrovia. Enxergam bem a peça. Tem um aeroporto aqui dentro. Ah, não é projeto, mas não tem aeroporto. Ó, abriu, Saiu fora. saiu fora. Não comprou a parada. E as autoridades brasileiras, ô Fabrício, elas estão dizendo o seguinte, que elas reagiram então firme a essa tarifa aí adicional dos Estados Unidos. Eles falaram que eles vão também adotar a lei da reciprocidade. Sabe o que é a lei da reciprocidade? Você me cobra 25%, eu vou te cobrar então também 25%. É a lei da reciprocidade. Vamos lá. E eles estão destacando aqui que a importância de uma cooperação internacional, mas eles não querem fechar o canal com os Estados Unidos. Tá bom, você vai me aplicar 25%? Qual o produto que o Brasil mais importa dos Estados Unidos para cá? 25%. Começa a taxar com 25% também. E, vai restringir a entrada de brasileiros lá. Perfeitamente. Vamos restringir a entrada de norte-americano aqui. Vocês não vão vir para cá no carnaval para pegar as meninas do Job na Marquês de Sapucaí, em Salvador. Né? Tem isso também, as né? meninas do Job vão fazer greve contra os turistas norte-americanos. As meninas e os meninos do Job, vocês não terão, queridos. Vai lá, se contente lá. E olhe lá. É mais fácil vencer os Estados Unidos pela guerra sexual do que pela guerra tarifária. Nossa senhora. Eles vêm pra cá doido. Loucos. Vamos aqui entender como vai ser essa lei da reciprocidade na reportagem da Selma Dias e da Manuela Castro. Vamos conferir. Olha, a confirmação dessa sobretaxa de 25% pelos Estados Unidos mobilizou o governo brasileiro ao longo do dia. O presidente Lula convocou os ministros, notas foram divulgadas, ao longo do dia e duas coletivas de imprensa resumiram a posição do Brasil, que é de repúdio a essa decisão dos norte-americanos. A avaliação é a de que essa taxação é injusta e descabida e sem argumentos técnicos, além também de ser vista como uma tentativa de interferência
transferência indevida com motivações políticas. O governo anunciou as primeiras medidas que serão de proteção às empresas e aos setores afetados. Primeiro, eles devem ser ouvidos e depois socorridos por meio do programa Brasil Soberano. Numa outra frente, o governo também promete continuar abrindo novos mercados para os produtos brasileiros e, em relação à diplomacia, o governo não descarta aplicar a lei da reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas não agora, e sim no momento em que o presidente Lula achar oportuno. De forma geral, os impactos dessa decisão dos Estados Unidos, 18% das importações brasileiras para os Estados Unidos devem ser afetados, e, claro, essas medidas começam a valer já na semana que vem, no dia 22. O setor produtivo foi um dos primeiros a reagir. A Confederação Nacional da Indústria diz que a medida pode reduzir não só as importações, como também a competitividade das empresas brasileiras. O governo diz, como vocês afirmaram, que está aberto às negociações em busca de uma saída equilibrada para os dois países. Agora, teve um outro ponto também que foi bastante criticado ao longo do dia, foram as declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que usou as redes sociais para dizer que o Brasil não negociou de boa fé com os Estados Unidos. O Itamaraty reagiu, claro, e a repórter Manuela Castro preparou uma reportagem completa sobre esse assunto. Veja aí. Ao anunciar as novas tarifas, o governo de Donald Trump insistiu em afirmar que a decisão é resultado de uma investigação de 1 ano conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que concluiu que certas práticas brasileiras são descabidas e oneram ou restringem o comércio entre os dois países, como o PIX e o desmatamento ilegal. Em resposta, o governo brasileiro publicou uma nota em que afirma que o PIX é um patrimônio do nosso povo e referência internacional de infraestrutura pública digital. E que o mundo inteiro sabe que, a partir de 2023, combatemos de forma incisiva os ilícitos ambientais e reduzimos drasticamente o desmatamento em todos os biomas brasileiros. A nota também diz que o dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé e que suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. O Itamaraty reagiu. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Os Estados Unidos aplicaram a sobretaxa de 25% sobre cerca de 3 mil produtos brasileiros. Entre eles estão etanol, máquinas agrícolas e de construção, calçados, vestuário, açúcar orgânico, ferramentas e componentes de borracha. A expectativa do Brasil é conseguir ainda retirar mais produtos dessa lista. De acordo com o governo, o diálogo entre os dois países continua. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país que nos trate com o devido respeito.